Olá pessoal, este é um vídeo especial, tanto para quem já é inscrito do canal Paulo Steckel, quanto para quem está chegando agora, seja chegando agora como inscrito ou alguém que caiu de paraquedas aqui no vídeo e que está conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez. É importante dar um aviso exatamente por causa disso nesse momento. Esse vídeo aqui ele representa um limiar no canal, nas ideias sociopolíticas, espirituais e filosóficas que eu apresento aqui. Vai agradar alguns, desagradar outros, vai trazer gente nova que não concorda com o que é apresentado como espiritualidade, até em outros canais, né, e outras fontes, e vai afastar pessoas que têm a mente dual extrema, só conseguem ver as coisas a partir de extremos, de polarizações. Sim, me refiro aos extremismos de todo tipo, às arrogâncias intelectuais, aos arautos do lado certo da história e aos salvadores ilusórios, sem deixar de fora os sensacionalistas de todo gênero, óbvio, né? Então aqui eu pretendo explicar com detalhes como que eu me insiro tanto no âmbito de ideias político-econômicos, sociais, quanto no de ideias sobre transcendência e espiritualidade. Tanto que esse será o novo vídeo de apresentação do canal, para aquelas pessoas que chegam, né, no canal pela primeira vez. Ele resume o tom dos próximos vídeos, o tipo de proposta que nós aqui, eu digo eu, colegas e outros, apresentaremos a vocês, desencantados com o que está aí. Esse vídeo é mais que uma mudança, é um ajuste necessário. Todos são bem-vindos, desde que desejando sincera e profundamente contribuir com as ideias. Afinal, o que propomos aqui, né, eu, os colegas, as pessoas que a gente convida, é uma reflexão, não é um plano finalizado. O que propomos aqui é uma revolução de consciência, não um caos. O caos já está aí e não precisa ser incrementado. Os agentes do caos serão engolidos por ele mesmo nos próximos anos e não precisamos ser engolidos junto com eles. As decisões pessoais, sociais e espirituais que tomarmos agora impactarão em nosso futuro, seja o individual, o coletivo ou o global. Então, eu peço aí que vocês reflitam comigo sobre o recomeço espiritual da história, uma nova visão para o futuro. Este é o meu aviso inicial e agora então podemos partir para o nosso vídeo. Num mundo onde as ideologias chegaram ao limite e os limites tradicionais de poder se mostram cada vez mais desgastados, a humanidade se vê diante da necessidade de um recomeço. O capitalismo liberal, apontado como o fim da história por pensadores como Francis Fukuyama, revela-se insuficiente para responder aos anseios mais profundos do ser humano. Enquanto as religiões institucionalizadas, muitas vezes atreladas ao poder, deixam de oferecer uma conexão genuína com o sagrado, ou, como podemos melhor chamar, consciência profunda. Surge assim, o que apresentamos aqui, a proposta de um recomeço espiritual da história, que em vez de se apoiar em dogmas ou modelos econômicos desgastados, convida cada ser humano a uma vivência espiritual livre e transformadora. Tal recomeço não se resume à esfera pessoal, mas propõe um paradigma coletivo, uma nova visão de mundo, onde a busca por significado, compaixão e harmonia com o planeta se tornam pilares de uma sociedade verdadeiramente renovada. Então vamos às ideias gerais. O conceito de fim da história remonta ao século XIX, com Hegel, que propôs que a história teria uma conclusão quando a humanidade atingisse um equilíbrio pleno. Para ele, esse ponto final seria representado pela ascensão do liberalismo e da igualdade jurídica,
em uma sociedade onde as contradições que impulsionam o movimento histórico desaparecessem. Já no final do século XX, o filósofo Francis Fukuyama retomou essa ideia no livro O Fim da História e o Último Homem, de 1992, argumentando que o sistema político-econômico ocidental, caracterizado pela combinação entre democracia liberal e capitalismo, havia triunfado como a forma superior de organização da sociedade. Segundo ele, esse modelo satisfazia os impulsos humanos mais profundos e, portanto, marcaria o fim da evolução da história. Para ele, então, 1989, a queda do Muro de Berlim representou o marco desse fim da história. Contudo, essa visão de um ponto final da história, com a vitória da democracia liberal e do capitalismo, tem se mostrado cada vez mais frágil. O capitalismo enfrenta desafios internos, com crises cíclicas, desigualdades profundas e impactos ambientais significativos. Paralelamente, o cristianismo, enquanto religião institucional, se vê criticado por muitos que o consideram cada vez mais distante de uma prática espiritual genuína, alinhando-se ao poder e perpetuando hipocrisias. Essa crítica sugere que, na medida em que o liberalismo capitalista e o cristianismo institucionalizado caminharam juntos, a promessa de estabilidade e satisfação plena falhou em proporcionar uma transformação genuína e profunda na sociedade. Diante desse cenário de esgotamento, a ideia de um recomeço da história se mostra como uma alternativa que não se limita a replicar modelos conhecidos, sejam eles capitalistas ou socialistas, mas busca algo radicalmente novo. Esse recomeço se baseia não apenas na transformação dos sistemas econômicos e políticos, mas na reestruturação da espiritualidade. Diferente da religiosidade institucional, uma espiritualidade não formal e não atrelada a dogmas propõe uma abordagem mais livre, em que o indivíduo encontra significado em uma vivência espiritual autônoma, na busca de uma consciência profunda, sem que essa experiência seja instrumentalizada por interesses políticos ou econômicos. Esse recomeço da história aponta para um modelo econômico que respeite tanto a liberdade individual quanto os interesses coletivos, sem recair na lógica capitalista de exploração e acumulação ilimitada. Idealiza-se um sistema econômico mais equilibrado, que valorize tanto a contribuição individual quanto a distribuição justa de recursos e oportunidades, alinhando-se a princípios de sustentabilidade e justiça social. Não temos ainda um nome para ele, e isso no momento é o que menos importa. Em paralelo, o modelo espiritual desse recomeço seria mais focado na busca pela consciência profunda, que definimos como a transcendência enquanto experiência fenomenológica, individual, única, não doutrinária. Ou seja, uma nova definição de sagrado. E sempre que eu usar a palavra sagrado daqui por diante, entendamos como essa consciência profunda ou a busca pela consciência profunda. Isso significa que a vivência espiritual não seria ditada por dogmas ou mediada por instituições, mas sim uma jornada pessoal que respeita o contexto coletivo sem que ele subjugue a liberdade individual. Nessa nova espiritualidade, a conexão com o sagrado, ou consciência profunda, então, é experienciada de forma livre e profunda, permitindo que cada pessoa encontre seu próprio caminho e significado sem imposições externas. A ideia de que uma única religião e um único sistema econômico poderiam satisfazer as aspirações universais da humanidade revela uma visão bastante eurocêntrica e reducionista. A história demonstra que a diversidade cultural e religiosa é uma característica intrínseca da condição humana e que nenhuma ideologia ou sistema é capaz de oferecer respostas definitivas para todos os desafios da existência. Portanto,
O recomeço não implica em rejeição total do passado, mas uma transformação das estruturas que nos trouxeram até aqui, reconhecendo seus limites e buscando alternativas que promovam um desenvolvimento que seja não apenas material, mas também espiritual e ético. Esse recomeço da história seria, portanto, mais espiritual do que religioso e mais coletivo do que individualista, promovendo uma sociedade onde liberdade, solidariedade e espiritualidade coexistam em harmonia. Então esse é um primeiro, um pequeno resumo dessas ideias, e do que vai balizando o que nós já vínhamos fazendo aqui no canal e do que será apresentado como proposta daqui por diante, assim de modo mais específico. Então, é o momento de aprofundarmos algumas ideias sobre isso. Para a gente poder aprofundar então esses argumentos em torno da ideia de um recomeço da história, basicamente recomeço inclusive espiritual, em oposição ao modelo meramente religioso e capitalista também, é necessário compreender o papel que a religião institucionalizada e os sistemas econômicos, então, como o capitalismo, desempenharam ao longo do desenvolvimento da sociedade moderna. A ideia de um ponto final da história reflete uma visão teleológica, em que a evolução das instituições políticas e econômicas culminaria em um estágio ideal. Mas as limitações e crises do modelo atual indicam que essa visão foi, em grande parte, ilusória. O capitalismo liberal, segundo Francis Fukuyama, teria vencido as batalhas ideológicas do século XX, oferecendo o melhor modelo para organizar a sociedade. Esse sistema se baseia em uma dinâmica de livre mercado, crescimento econômico contínuo e liberdade individual. No entanto, o capitalismo, ao se expandir globalmente, revelou várias contradições. Ele gerou uma desigualdade crescente, que a ninguém mais é possível negar, crises financeiras recorrentes, todos vivenciamos essas consequências, e um impacto ambiental devastador, que pega todo o planeta, e as notícias estão aí, para não me deixar mentir. Essas crises indicam que o modelo não consegue atender de maneira sustentável às necessidades básicas de todas as pessoas e, em muitos casos, exacerba problemas que comprometem o próprio futuro da humanidade. E ainda usa a religião para demonizar as pessoas, as que estão em dificuldades, como se elas fossem vagabundas, não quisessem fazer nada, não quisessem trabalhar, não quisessem se moldar a um sistema, não querem ser escravos, literalmente falando. Aí é fácil passar por cima do problema. O fim proposto por Fukuyama fracassou ao não reconhecer a complexidade das necessidades humanas, esse fim da história que ele propôs. Ele fracassou. E também porque tratava o desenvolvimento econômico e político como sendo o ápice das aspirações humanas. A história não termina porque o capitalismo liberal não resolve os anseios mais profundos do ser humano, como o desejo por pertencimento, transcendência e justiça. Ao contrário, esse sistema frequentemente reforça a alienação e a competição desenfreada, desvalorizando a dimensão coletiva da existência humana. E onde que entra a religião institucionalizada aí? Bom, paralelamente a essa crise do capitalismo, o cristianismo institucional, especialmente em sua versão ocidental, enfrenta um desgaste significativo. A crítica à religião formal e a sua conexão com o poder material não é recente, pessoal. Autores desde Marx a Nietzsche identificaram na religião organizada uma ferramenta de controle social, que, em vez de aproximar o ser humano de uma experiência genuína com o transcendente, acaba mediando e limitando essa experiência, subordinando-a aos interesses de estruturas de poder. O cristianismo institucional, ao aliar-se a modelos políticos e econômicos, comprometeu sua essência, transformando-se em muitos casos numa estrutura de controle moral, moralista, e cultural, que acaba por reforçar a lógica capitalista,
em vez de oferecer uma alternativa a ela. Nesse contexto, a religião organizada muitas vezes se tornou um conjunto de dogmas que promove divisões, sustentando desigualdades e práticas excludentes que beneficiam elites econômicas e políticas. Ninguém mais pode negar isso. É só ver o que é apresentado como cristianismo nas redes hoje. Em vez de atuar como um espaço para o encontro espiritual, tornou-se um mecanismo de controle que impede a expressão genuína do sagrado, reduzindo a espiritualidade a um conjunto de normas e rituais, já vazios e hipócritas, né? O recomeço da história proposto não é uma mera negação do passado, não é isso que nós propomos, mas uma transformação das bases sobre as quais a sociedade se organiza e busca sentido. Essa proposta se alicerça em uma espiritualidade que não se confunde com a religião institucionalizada. Enquanto as religiões são sistemas organizados que possuem dogmas, rituais e estruturas de poder, uma espiritualidade não formal surge como uma via alternativa de experiência do sagrado, que não necessita de intermediários nem de instituições para sua legitimação. Não precisa de autorizações, inclusive, nesse sentido, né? Trata-se de uma vivência espiritual baseada na experiência pessoal e na busca de significado existencial, em que o indivíduo se relaciona com o transcendente de maneira livre e direta, experimentando os aspectos mais profundos da consciência, indo do dual para o não dual, numa linguagem mais meditativa, né? Nesse novo paradigma, pois é um novo paradigma o que se propõe, a espiritualidade não estaria atrelada a um conjunto de crenças fixas, mas sim a experiência subjetiva de cada indivíduo com a consciência profunda, com o intuito de desenvolver uma ética baseada na empatia, na compaixão e no respeito mútuo. Essa vivência é, por definição, mais inclusiva, pois permite a diversidade de expressões e interpretações. Ninguém é dono da verdade nesse caso. Não há verdades absolutas. Tal espiritualidade poderia, por exemplo, dialogar com tradições místicas e práticas de sabedoria ancestral, só para dar alguns exemplos, como budismo, taoísmo, sufismo, ou mesmo elementos de religiões indígenas e de matriz africana, todas focadas menos em dogmas e mais na experiência direta da realidade e da transcendência. Essa espiritualidade, quando aliada a um modelo econômico e social adequado, pode trazer um equilíbrio entre o bem-estar individual e coletivo. Um sistema que valorize a contribuição de cada pessoa e reconheça a importância do trabalho e do tempo livre, que não degrade o ambiente, que promova uma distribuição justa de recursos. Bom, que modelo seria esse? Esse modelo não seria nem o capitalismo, nem o socialismo, ou como alguns falam, comunismo, que na verdade é mais uma utopia, mas algo que integre o respeito pela liberdade individual com uma responsabilidade para com o coletivo e o planeta. Em um mundo onde tanto o capitalismo quanto o socialismo já demonstraram suas limitações, a busca por um novo modelo se faz urgente. Não temos um nome para esse modelo, digamos assim, mas isso se faz urgente. O capitalismo, com sua ênfase no crescimento contínuo e no lucro acima de tudo, gerou desigualdade e crises ecológicas graves. Enquanto o socialismo, embora proponha uma sociedade mais igualitária, muitas vezes restringe a liberdade individual e enfrenta dificuldades em adaptar-se à diversidade de realidades e necessidades humanas. Assim, uma solução real deve transcender esses paradigmas tradicionais e construir um sistema que integre valores essenciais de ambos os lados, mas de maneira mais equilibrada e sustentável, e, se possível, com alguma coisa nova. O modelo alternativo proposto não é uma tentativa de retornar ao passado ou reavivar antigas ideologias, mas sim um convite a avançar para algo novo. Ele considera que a liberdade individual é um direito fundamental e inalienável,
reconhecendo a importância da autonomia e da expressão pessoal. Ao mesmo tempo, entende que a responsabilidade coletiva é essencial para o bem-estar do planeta e de todas as pessoas, criando uma ética que une respeito pelo ambiente, justiça social e desenvolvimento humano. Esse caminho alternativo pressupõe uma visão integrada. Esse é um detalhe e uma dica. Uma economia que valorize não apenas o lucro, mas o impacto social e ecológico de cada ação. Esse modelo não busca a acumulação desmedida de recursos, mas sim uma prosperidade que possa ser compartilhada de maneira justa, sem que uma minoria concentre o poder econômico, pois há recursos para todos, não para todos serem bilionários, ou até às vezes milionários, mas para que todos vivam com dignidade. Essa estrutura respeita a diversidade cultural e espiritual, permitindo que cada comunidade concentre o seu equilíbrio entre a liberdade individual e o bem coletivo. Fica ali, sem que uma força imponha um sistema único para todos, que monopolize, centralizadora, ditatorial, autoritária. Não. Portanto, esse novo modelo transcende as limitações tanto do capitalismo quanto do socialismo. Senão não funciona. Ele propõe uma visão verdadeiramente humana e ecológica, onde o progresso é medido não pelo acúmulo de bens, mas pela qualidade das relações, pelo equilíbrio com a natureza e pelo crescimento espiritual. Se o crescimento espiritual estiver fora, também não vai funcionar. Por quê? Porque a humanidade toda é envolvida com ideia espiritual. Sendo religiosa, problemática. Sendo mais livre, bem mais fácil de tratar, Esse recomeço oferece um caminho mais justo e sustentável para o futuro, onde o respeito pelo indivíduo e pela coletividade se complementam, guiados por uma nova ética de interdependência e harmonia com o planeta. Esse modelo alternativo de espiritualidade que eu falo, e economia também, coloca a transcendência como um eixo central para orientar as práticas humanas. Em vez de submeter-se ao consumo e ao individualismo exacerbado, essa sociedade valoriza a harmonia entre as necessidades materiais e a busca pelo significado existencial. Só precisamos de uma massa crítica de pessoas pensando segundo essas ideias que eu estou colocando aqui. Quanto tempo vai levar? Se vai levar, não sabemos. Nesse sentido, o recomeço da história seria marcado por um ethos espiritual, a busca pela consciência profunda, em que o desenvolvimento não é apenas técnico ou econômico, mas envolve a expansão das capacidades humanas de compaixão, generosidade, criatividade e conexão com o outro e com a natureza. Tudo interconectado, sem separações. Muito bem. Já que aprofundamos essas questões envolvendo aspectos econômicos e tudo, é a hora de aprofundar nisso as ideias espirituais. O que podemos falar sobre isso? É a dúvida que fica. Como seria a espiritualidade nessa proposta, nessa ideia? Bom, para um recomeço da história que seja verdadeiramente espiritual, já que a história não terminou, o capitalismo não venceu, ele não é a proposta de salvação do mundo e espiritualmente o cristianismo também não é, assim como não seriam outras religiões instituídas, mas ele que está aí, Então, para um recomeço da história que seja verdadeiramente espiritual, é necessário expandir o conceito de espiritualidade para além das estruturas tradicionais, aprofundando o que significa vivenciar o sagrado num mundo que busca se desvincular das limitações e contradições da religião institucionalizada e das pressões materiais do capitalismo. As duas coisas. Essa abordagem espiritual sugere o quê? Um retorno a valores essenciais, que, embora muitas vezes se percam no sistema contemporâneo, podem ser redescobertos e reconstruídos em um contexto mais pessoal e até fenomenológico. Um dos pontos centrais de uma espiritualidade transformadora é o que eu chamo de experiência direta do sagrado. Diferentemente da religião institucionalizada, que muitas vezes se baseia em intermediários e hipócritas, muitos desses, além de corruptos, e também em práticas rigidamente estruturadas para controlar as massas, uma espiritualidade não mediada
permite que cada pessoa encontre o sagrado, ou o que eu chamo de a consciência profunda, por si mesma, explorando suas próprias percepções e sentimentos sem se prender a dogmas fixos. Essa abordagem favorece a autodescoberta e a conexão com o transcendente de uma maneira mais profunda, genuína, onde cada experiência individual, cada experiência espiritual do indivíduo é única e significativa. Essa perspectiva então se alinha, como já falei, com tradições místicas de várias culturas, como o sufismo no Islã, o taoísmo na China, o zen budismo no Japão e outras, que encaram o desenvolvimento espiritual como um processo interno de iluminação e não como uma mera adesão a regras externas. Esse formalismo mata a busca nessas práticas. Nessa visão, o sagrado não é algo distante ou reservado a certos indivíduos iluminados ou instituições. Em vez disso, ele é acessível a todos e pode ser encontrado nas interações cotidianas, na conexão com a natureza, na introspecção e na prática da presença. Quem faz meditação sabe o que isso significa. Essa espiritualidade propõe um caminho de transformação que vai além do indivíduo, é um caminho de transformação interior, mas também social. Uma verdadeira vivência espiritual, ao envolver a transcendência do ego, naturalmente inspira mudanças na forma como as pessoas se relacionam com o mundo ao seu redor. O recomeço espiritual da história, então, seria, portanto, marcado mais do que por uma caridade assistencialista e de desencargo de consciência, por uma ética centrada na compaixão e na solidariedade, que é muito diferente de caridade. Então, compaixão e solidariedade, princípios universais, que, embora valorizados em diversas religiões, nem sempre se manifestam na prática institucional delas. Em vez de uma moralidade imposta por instituições, a espiritualidade emergente, da qual estamos falando, e já falamos há muito tempo aqui no canal, é a base dele, busca a construção de uma ética interior fundamentada na empatia, no respeito mútuo e na interconexão de todas as formas de vida. Essa proposta desafia o materialismo e o individualismo extremos promovidos pelo capitalismo e pela religiosidade centrada na salvação pessoal, via um vigário que é o intermediário, principalmente. Em uma espiritualidade transformadora, o desenvolvimento espiritual implica um compromisso com a transformação da sociedade como um todo, a partir de práticas que promovam justiça social, inclusão, respeito pela diversidade. A prática espiritual não é vista como uma fuga da realidade, mas como uma motivação profunda para agir no mundo de maneira a reduzir o sofrimento e a promover o bem-estar coletivo, senão não tem nenhum valor. Outro pilar dessa espiritualidade renovada é a consciência de interconexão. Um reconhecimento de que todos os seres estão intrinsecamente ligados e que o bem-estar individual está atrelado ao bem-estar coletivo. Essa interconexão já é falada pelo Buda, 2.500 anos atrás. Esse entendimento surge de uma experiência direta com o sagrado e conduz a uma percepção de que os seres humanos são partes de um ecossistema espiritual e material maior, não dá para separar. Essa visão é profundamente incompatível com o individualismo exacerbado, que define grande parte do capitalismo e do cristianismo institucionalizado, onde a salvação é muitas vezes colocada como uma meta individual, a meta do sucesso, o principal tema dos coaches, mais ou menos por aí, e pastores coach também. A partir dessa interconexão emerge uma compreensão mais profunda do que significa, então, prosperidade, sucesso e felicidade. Em vez de se focar na acumulação de bens, na busca incessante por status social, a espiritualidade renovada, que assim podemos chamar também, entende que a verdadeira realização vem da harmonia com o ambiente, da contribuição para o bem comum e da simplicidade voluntária. Assim, o recomeço da história espiritual propõe uma nova concepção de riqueza, onde o valor não é medido pela quantidade de posses, mas pela profundidade das experiências espirituais, pelos relacionamentos autênticos
e pela contribuição ao bem-estar coletivo. Ou seja, são ideias bem evidentes, bem claras, né? Bem claras. Em um mundo frenético, no qual o tempo é frequentemente visto como uma mercadoria e o ser humano constantemente pressionado a ser produtivo, até a exaustão, né? E como é um número, já é substituído por outro, a espiritualidade que surge propõe o resgate do silêncio e da contemplação. A prática da meditação, da introspecção, do contato íntimo com a natureza são caminhos fundamentais para a transformação interior, proporcionando ao indivíduo uma pausa para conectar-se com algo além da lógica materialista e utilitária que predomina na sociedade. Essas práticas contemplativas permitem ao indivíduo transcender o barulho externo e se reconectar com sua essência, desenvolvendo qualidades como paz interior, equilíbrio emocional e clareza mental, para ser usada para si, não para ser usada para manter um sistema que o escraviza. Isso é super importante. Então essa quietude se torna a base para uma ação consciente e compassiva no mundo. Pois ao se libertar da pressão constante de fazer e ter e produzir, né, estar constantemente ativo, se mostrando e no clique, né, até das redes sociais, o ser humano começa a valorizar o ser em sua plenitude. A contemplação assim não é uma forma de escapismo, mas uma prática de fortalecimento interior que permite uma atuação mais ética e equilibrada. A espiritualidade renovada, dessa forma descrita, propõe que o sagrado não é algo distante, mas pode ser encontrado em cada momento do cotidiano. E esse já é um conceito fundamental em tradições, como eu já citei, Zen budismo e outras, né, que ensina a ver a beleza, a profundidade nos pequenos gestos e eventos comuns, até como lavar pratos, caminhar. Né. A prática da presença plena e da gratidão, não a gratidão gratiluz, mas uma gratidão legítima, né, torna-se um caminho para perceber o sagrado no que é muitas vezes considerado trivial. Essa espiritualidade cotidiana implica um novo olhar para o trabalho, as relações interpessoais e o próprio tempo. O trabalho, por exemplo, deixa de ser uma atividade meramente utilitária e passa a ser uma expressão de cuidado e serviço, uma oportunidade de contribuir para a sociedade e de manifestar talentos e habilidades pessoais. Não ser escravo do capital, do lucro, de alguém que comanda tudo, do bilionário, e muito menos ser fã de bilionário, né, gente? Essa perspectiva redefine o valor do trabalho, que não é mais entendido como um meio para a acumulação de bens, mas como uma expressão de conexão com o todo. E nós já vemos um vislumbre, digamos, já temos um vislumbre desse tipo de perspectiva naquelas pessoas que não aguentam mais ficar no sistema corporativo, depois de 20, 30, 40 anos, saem do sistema e vão fazer o que realmente gostam, um trabalho que não seja meramente para o lucro, mas para algum tipo de satisfação e também de benefício coletivo, não apenas benefício pessoal. Isso já está se mostrando, estamos quase chegando nessa massa crítica. No recomeço da história, o material e o espiritual deixam de ser vistos como esferas separadas, então, né? Essa visão integrada desafia o dualismo, que por séculos orientou a visão ocidental de mundo. A partir de uma perspectiva espiritual mais ampla, se entende que o mundo material não é um obstáculo à transcendência, mas muitas vezes foi visto assim, né? Mas um campo onde ela pode ser vivida de maneira prática e concreta. Então, cada ação cotidiana, quando feita com consciência e intenção, se torna uma oportunidade de transcender o ego e de se conectar com o sagrado. Ao superar esse dualismo, o ser humano passa a valorizar tanto o plano físico quanto o espiritual, reconhecendo que ambos são expressões da mesma realidade subjacente, porque se a gente cortar isso, separar, vai dar ruim, não vai funcionar. Essa visão integradora permite uma relação mais harmoniosa com a natureza, pois o mundo material não é mais visto como algo a ser dominado, mas como uma expressão do divino que deve ser cuidado e respeitado. E aí, partindo para uma conclusão desse novo paradigma, né, porque o recomeço da história é um novo paradigma nessa visão que é dada aqui, ele deve ser baseado numa espiritualidade que valorize a experiência individual,
a conexão com a natureza e a busca por um sentido mais profundo da vida. Ao mesmo tempo, é preciso construir um modelo econômico que promova a justiça social, a sustentabilidade ambiental e a democracia participativa mesmo. Eu coloco aqui para vocês um esqueminha exatamente nisso. Quais seriam essas características desse novo paradigma, né? Começaríamos por uma espiritualidade não institucionalizada. Isso deveria ser fomentado, incentivado. Ainda tem muitas críticas que vêm da religiosidade institucionalizada a tudo que é não institucionalizado em espiritualidade. Uma demonização, chacota, uma ridicularização, né? Mas uma espiritualidade não institucionalizada seria uma busca pessoal por significado e conexão, livre de dogmas e hierarquias que balizam, limitam, né, enquadram o fenômeno espiritual como um todo. Esse seria o primeiro ponto, né, a primeira característica desse novo paradigma. Outra seria a economia colaborativa. Um sistema econômico que valorize, por exemplo, a produção local, a economia solidária e o consumo consciente. Isso é super importante, gente, super importante. Outra é democracia participativa. Se querem democracia, ela tem que ser participativa. Deveria ser quase uma redundância falar em democracia participativa, porque ela deve ser assim. Senão, não é democracia. Né? É aquela velha relação de suzerano e vassalo. Né? Então, democracia participativa é um sistema político que permita a participação direta dos cidadãos nas decisões que afetam suas vidas. E não estou só falando em eleições e votos, mas muitas outras coisas. Né? Outra é a sustentabilidade ambiental. Uma relação harmoniosa com a natureza, com respeito aos limites planetários. Ainda mais hoje em que nós estamos com problemas bem sérios em nível ambiental, né, gente? E por fim, a diversidade e inclusão. Uma sociedade que valorize a diversidade cultural, étnica e de gênero, promovendo a inclusão de todos. Independente de nomes, nomenclaturas, rótulos e tudo, perceber que todo ser humano realmente tem as suas características próprias e que não nos cabe fazer qualquer julgamento nesse sentido. É acolher a todos. Esse é o ponto mais importante. E aí, podemos apresentar também algumas linhas gerais para o que seria um novo sistema, do ponto de vista, né, também econômico, geral, né, como que ele poderia ser. Eu levei bastante tempo para formalizar essa figura anterior e essa de agora, depois de ler muita gente, muitos autores, espiritualistas ou não, para chegar no que pode ser isso. Né, no que pode ser isso. Vamos lá então. Essas linhas gerais para um novo sistema. Começa no foco no bem-estar humano. Em vez de priorizar o crescimento econômico a qualquer custo e de modo indefinido, como prega o capitalismo, o novo sistema deveria se concentrar no bem-estar da população, incluindo saúde, educação, segurança, felicidade, porque senão não há outro motivo para estarmos nesse mundo como uma civilização, se não é para que todos sejam beneficiados. Outra é a sustentabilidade ambiental. A exploração desenfreada dos recursos naturais é insustentável a longo prazo. O novo sistema deveria priorizar a produção e o consumo sustentáveis, buscando minimizar o impacto ambiental. E nós sabemos o quão longe estamos disso ainda. Outro ponto, que é o ponto do grande medo de muita gente hoje, né, é a tecnologia a serviço da humanidade. A inteligência artificial, por exemplo, e outras tecnologias disruptivas, podem ser poderosas ferramentas para resolver problemas globais, como a pobreza e as doenças. No entanto, é crucial que essas tecnologias sejam desenvolvidas e utilizadas de forma ética e responsável. Aí nós não precisaremos ter medo da inteligência artificial achando que vai ser uma Skynet e o exterminador do futuro. Nada disso. Pode, pelo contrário, ser uma grande ajuda, um grande avanço civilizacional. Outro ponto é a governança global. Os desafios globais, como as guerras, as mudanças climáticas e até pandemias, exigem soluções globais. Senão não funciona. É necessário fortalecer a cooperação internacional e criar instituições globais
mais eficazes, se elas não forem atreladas ao poder, ao lucro, ao domínio, a questões religiosas específicas, institucionalizadas. Pode ser que essas instituições globais funcionem. Caso contrário, elas estarão viciadas, né? Não terão vieses muito obscuros e não vão funcionar. E por fim, novas métricas de progresso, que também é muito importante. Alguns autores já têm pontuado isso, né? O PIB, o Produto Interno Bruto, é uma medida inadequada de progresso. Muitos já dizem isso, pois não leva em consideração a desigualdade, a sustentabilidade ambiental e outros fatores importantes. E é preciso desenvolver novas métricas que reflitam de forma mais completa o bem-estar humano e planetário. Esse é o primeiro ponto, né? Então, são algumas contribuições que eu faço nesse vídeo em relação ao que seria uma espiritualidade que legitimamente se possa praticar, buscar e até fomentar. E aí, para dar uma conclusão, um fechamento para isso, a visão de um recomeço da história, então, é uma resposta ao esgotamento tanto do capitalismo liberal quanto do cristianismo institucionalizado, que é o que domina o mundo. Poderíamos falar do socialismo, mas o socialismo não domina o mundo. Mas também já fiz as minhas críticas a ele aqui, espero que não tenha passado em branco, né? Esse recomeço propõe uma alternativa na qual o desenvolvimento humano não seja mais orientado pelo acúmulo material e pelo controle dogmático, mas sim por uma busca autêntica por sentido, ética e equilíbrio com o mundo. É uma proposta de evolução, né, que coloca a espiritualidade no centro, mas uma espiritualidade aberta, inclusiva, sem amarras institucionais. Não é uma religião de adesão, de domínio, de salvacionismo, nada nesse sentido. Ela preza pela liberdade de todos. Esse recomeço não pretende ser um rompimento abrupto com o passado, mas uma transformação profunda e gradual. Reconhece que a humanidade só avançará ao transcender o egoísmo materialista e as divisões sectárias, abraçando uma visão espiritual e ética que promova o florescimento pleno do potencial humano em harmonia com o planeta e com os outros seres vivos. Assim, o recomeço espiritual da história se configura não como um fim ou uma negação, mas como uma nova fase, em que a sociedade se move em direção a um horizonte de plenitude, onde a liberdade individual e o bem-estar coletivo se complementam em uma ordem mais justa, sustentável e espiritualmente significativa. Então, o recomeço da história, né, o recomeço espiritual da história, mais especificamente, propõe então uma revolução silenciosa e profunda. Sim, é uma ideia revolucionária, mas é uma revolução silenciosa, profunda e de consciência profunda. Então, é uma revolução de consciência. Um retorno a valores, né, que dão importância à essência sobre a aparência, a conexão sobre consumo e a simplicidade sobre a ostentação. Esse renascimento é, na verdade, uma reorientação da consciência coletiva, né, na qual o ser humano busca significado e realização naquilo que promove a unidade e o bem-estar comum. Esse novo paradigma sugere que a verdadeira paz e harmonia não podem ser impostas por instituições ou sistemas econômicos, mas devem ser cultivadas de dentro para fora. Ao reconectar-se com o sagrado de forma direta e experiencial, que eu chamei também de fenomenológica, a sociedade pode gradualmente transformar-se, abandonando estruturas rígidas e disfuncionais, para construir uma realidade onde espiritualidade e vida material não são forças opostas, mas aspectos complementares de uma mesma jornada de evolução. Esse recomeço espiritual é, portanto, o início de uma nova história. Poderíamos chamar isso também de nova história. Uma história não marcada pelo progresso material, mas pela expansão da consciência e pelo florescimento das potencialidades humanas em sua totalidade. Essa, em si, então, é a proposta desse canal, do canal Paulo Stecchio. Em todos os temas que nós temos tratado aqui, isso se torna mais claro
agora do que nós vamos colocar. Ou seja, qualquer assunto, se não se encaixa nisso, ou se não propõe alguma coisa dentro dessa ideia, não é útil para a humanidade. Ou acirra os conflitos, ou continua dando força aos já poderosos, às elites, aos bilionários. Também tem isso, né? Ou a força a aspectos espirituais e religiosos que são dominadores, que são muito proselitistas, que são de massa, de lavagem cerebral e de lavagem de dinheiro muitas vezes também, né, pelas costas, de todas as hipocrisias e abusos. Nada disso nos interessa aqui. Todos estamos cansados, tanto dos aspectos materiais da vida, em que o capitalismo é o dominador, ele é o status quo. Como eu disse, fiz críticas ao socialismo também, ou que alguns acham que é comunismo, que na verdade não existe. Fiz também, mas eu tenho que pontuar que quem comanda o mundo, o status atual, é do capitalismo, não é do socialismo. Então, ainda que eu faça críticas a ambos, eu tenho que direcionar bem forte a quem está no poder. Tá? Isso é um fato. Então, isso nós estamos cansados. Quanto mais pobres, mais cansados estamos. Quem não é herdeiro está cansado, com toda certeza. Por quê? Porque não há justiça de parte daqueles que tomaram, né, de muitos para poucos, para si, e não há consciência social muitas vezes daqueles de quem lhes foi tomado, sabe-se lá quanto tempo. E isso faz um círculo vicioso, um circuito que continua sobrevivendo, mas com muitas baixas. E de um ponto de vista espiritual, bom, quando a espiritualidade se torna vazia, meramente algo de sucesso e não mais de uma transcendência, em que a salvação é ficar rico, Deus me deu, né, como se diz, ela é uma versão, não digo espiritual, mas meramente religiosa do mesmo capitalismo. E eles se unem, se retroalimentam e se locupletam, enchem a burra, como a gente diz, com o que vem daí, o vil metal, o poder e tudo mais. Isso também estamos cansados. Não estou dizendo que todos, né? Infelizmente, mas já muitos de nós estão cansados disso. Também não nos serve. Então é necessário também, para finalizar, um rompimento com isso. E esse rompimento tem que ser um rompimento de consciência. E isso é a revolução de consciência, porque alguns poderiam dizer, mas como é que eu vou romper com isso? Eu ainda preciso pagar os boletos e aquela coisa, e trabalho. Exato, esse é um ponto importante de colocar. Exatamente. Mas o rompimento de consciência já vai fazer com que vocês vejam quais ações, de mínimas a outras mais consistentes, que vocês podem tomar na vida para ajudar a criar massa crítica para essa mudança que eu falei desde o início. É ter consciência de que mesmo uma pequena ação, sendo como exemplo, interfere em outras, inspira outras, e com o tempo a massa crítica nasce e o efeito ocorre. É isso o que eu queria colocar para vocês hoje aqui, e que eu espero, né, que vocês tenham gostado, gente. Quem gostou dessa proposição, então dá aquela curtida no nosso vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas que vocês julgam que podem ter ideias semelhantes, as que eu apresentei aqui, as que vocês gostam, ou até, né, mandar para pessoas que, pelo contrário, ainda estão na lavagem cerebral, na lavagem de consciência, que eu chamo, né, e que gostariam que elas pudessem mudar alguma coisa, quem sabe alguma coisa pudesse sensibilizá-las. Se vocês puderem se tornar membros do canal, também agradeço muito. Ajuda a aumentar o nosso time de pessoas que pensam dessa forma mais humana e acaba tornando o trabalho todo mais relevante. Quem quiser fazer um valeu demais também, agradeço muito. Ou ainda um Pix de apoio em qualquer valor para ajudar o nosso canal, utilizando a chave Pix pstekel@gmail.com. E eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Isso ajuda muito. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram, @pstekel, Threads Pstekel, também é o Blue Sky, TikTok Paulo.stekel, X _Pstekel,
youtube.com/paulostecchio, facebook.com/canal paulostecchio, meu e-mail paistecchio@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Era isso o que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês gostem e compartilhem, né? Compartilhem esse vídeo para as pessoas. Até a próxima, pessoal.